Eu sou mulher e eu fui a adúltera. Eu me chamo Milena. E se foi você que traiu seu cônjuge, escute esse áudio. Eu sou alguém que também esteve vivendo essas mesmas situações que você viveu. Eu traí meu esposo e vivi os maiores sofrimentos que eu poderia imaginar, que poderiam haver nessa terra. Portanto, você está falando com alguém que compreende você, suas atitudes, seu ressentimento, sua culpa, o seu sofrimento e o seu coração. E antes de mais nada, gente, eu queria dizer que esse estudo que eu vou ler agora para vocês, ele é o meu filho. Por que eu digo isso? Porque ele foi o meu estudo mais demorado para sair, sabe? E ele deve ter aproximadamente uns 9 meses que eu estou escrevendo esse estudo. E eu realmente resolvi finalizar. Talvez eu ainda vá continuar reescrevendo e mexendo nele, mas Deus me manda hoje, né, compartilhar com vocês o que ele tem me ensinado, né, durante esse tempo. E a minha palavra hoje é justamente para você, mulher, que traiu seu esposo, que vê que o mundo te aponta, né? O mundo te joga para isso, mas ao mesmo tempo ele te aponta. A sociedade, a igreja, os teus familiares, na verdade você é muito julgada, né? E todo meu despreendimento, na verdade, de abrir isso com vocês, em primeiro lugar foi por uma determinação do Senhor mesmo, porque essa força realmente não viria de mim. E por outro lado, porque realmente não há muita coisa que as mulheres que cometem esse pecado, elas não se expõem. Na verdade, isso é um assunto muito complicado, até os homens têm essa dificuldade, né, de expor. Então, por essa carência de assuntos sobre esse tema e por saber o que Deus permitiu a minha queda para que eu pudesse ajudar outras pessoas, é que eu realmente decidi abrir essa questão. Não foi fácil, mas também não foi tão difícil, porque Deus está comigo e é Ele que manda na minha vida, né? Na verdade, a minha vida ela não vale mais muito. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, realmente o meu viver, ele é Cristo. Então, para as pessoas que me julgam, para as pessoas que escrevem alguma coisa mais ofensiva, eu digo para você, esse estudo não é para ti. Então, se você não tem algo bom para dizer, eu realmente dispenso seu comentário, porque eu tenho só deletado todos eles, tá bom? E eu vou começar o estudo dizendo assim: com o que estamos lidando? Em primeiro lugar, nós estamos lidando com duas situações muito difíceis para quem trai. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um sentimento de rejeição por nossa separação, que por si só já seria muito terrível. E ao mesmo tempo, estamos vivendo a dor pela culpa do pecado que cometemos. Um pecado tão grave diante de Deus que, se não confessarmos e abandonarmos, ele nos leva à morte eterna, ao inferno. E quando passamos por esse processo, pela busca da restauração do nosso casamento, juntamente com a busca por limpeza e cura do nosso pecado, iniciamos uma luta dupla e paralela. Seremos constantemente afrontadas pelo inimigo, nos esfregando o pecado na nossa cara, o que nós fizemos. E tudo isso que gira ao nosso redor nos leva a crer humanamente que a nossa situação não tem mais jeito. Mas também somos confrontados pelo Espírito e esse nos convida a buscar a cura do nosso coração na cruz de Cristo. É nesse ponto que nós podemos partir para duas vertentes. Nós podemos ter apenas um remorso e consciência intelectual do que nós fizemos, ou nós podemos ter um real arrependimento e sincero, que nos leva ao fundo do poço. Então, o que difere as duas coisas? Arrependimento ou simplesmente remorso? A forma como você lida com esse pecado. Em 2 Coríntios 7:9,
Diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que gera a salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Quem sente remorso sente tristeza pelo que perdeu e não pelo que cometeu. Sente tristeza pelas consequências do pecado, somente, e não pelo pecado em si. Essa pessoa, mesmo consciente da gravidade do que cometeu, diante do soberano Senhor, acredita que pode deixar tudo às escondidas. Afinal de contas, ninguém nunca irá saber. E manter o pecado em oculto parece ser a melhor saída. Em contrapartida, arrependimento genuíno te leva a uma tristeza profunda e depois a Cristo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, 8 a 10. Esse versículo ele me chama a atenção muito essa parte. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso aqui é completamente contrário ao mundo em si, né? Porque o mundo diz que assim, a gente não pode ficar triste. Tudo tem que ser acelerado. O nosso resguardo hoje é acelerado, a nossa comida hoje é acelerada, o nosso almoço é acelerado. Então, o mundo te diz que você não pode ficar triste. Imagina, você tem que ser feliz, você tem que estar feliz, ou pelo menos mostrar, né, que está feliz. Então, assim, é uma necessidade de felicidade superficial, né, porque o mundo não está preocupado com a tua felicidade interior, ela está preocupada com o teu exterior. Então, esse versículo ele foi muito importante para mim no começo, porque aquele pesar profundo do meu coração, eu me cobrava muito por aquilo. E esse versículo ele me disse: não, Milena, você está certa, porque o pesar do coração, ele faz parte do processo de quem se arrepende de qualquer pecado. E quanto mais grave o pecado com relação à consequência, maior é esse tempo, maior é o pesar, maior é o tempo desse pesar. E sem dúvida nenhuma, quem cometeu o adultério passa a ter um sofrimento diferente de outras pessoas que buscam a restauração de seus casamentos. Nós sentimos dores muito mais profundas, elas são quase insuportáveis. Então, como devo proceder se eu também estiver no mesmo barco? Se você traiu seu esposo ou sua esposa, ou cometeu algum pecado contra seu cônjuge, acredito que o que vou descrever abaixo se aplique a você. E eu queria, assim, antes de começar, agora eu vou começar o estudo em si, gente. Eu queria pedir, assim, que vocês realmente escutassem esse estudo até o final. O YouTube, ele me mostra a quantidade de tempo, né, da média que as pessoas assistem, e gritantemente não chega nem a ser a metade do áudio, sabe? Então eu fico me perguntando, uma pessoa não consegue sequer ouvir 15 minutos de áudio, sabe? Mas ela consegue ficar o dia inteiro numa rede social, o dia inteiro numa televisão. Então eu me pergunto onde que tá o coração dessa pessoa, sabe? E eu digo a vocês, gente, onde é que vocês estão? Que vocês não podem parar 15 minutos, sabe? Para ouvir uma reflexão de alguém assim. Eu me dedico, gente, a estudar por mim, sabe? Isso aqui que eu leio para vocês faz parte do meu diário. Eu escrevo, sempre escrevi desde o começo. Então, tudo isso me faz muito bem. E dividir com vocês me faz bem também. Mas se vocês pararem para ouvir o que Deus tem revelado assim, através da palavra dele e através desses estudos, pode fazer uma grande diferença na tua caminhada, porque muito provavelmente Deus não te trouxe aqui em vão. Então vamos lá. Eu dividi esse estudo em
em 3 pontos, gente, que eu elucidei aqui como primordiais nesse processo da restauração do teu coração depois desse pecado do adultério. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Esse passo, ele é primordial para a nossa caminhada, porque é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Temos a consciência do que fizemos, do mal que cometemos contra Deus, contra nosso cônjuge, contra nossa família e contra nós mesmos. Nossa ficha cai, as vendas de nossos olhos despencam e toda a enganação que vivemos vem à tona. Temos um encontro conosco, olhamos no espelho e essa é uma das piores partes desse processo. Cometemos um pecado gravíssimo diante de Deus e dessa forma percebemos que cometemos o maior erro de nossas vidas. E aí então nós começamos uma jornada. Esse retorno, ele é difícil e doloroso. Nesse ponto do reconhecimento, nós deixamos de lado as justificativas que nos levaram a cometer tal pecado, tais como: o meu marido não me dava atenção, eu me sentia sozinha, o meu marido era muito ausente, não demonstrava amor, lá, 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 lá. Pelo contrário, nós focamos em nós mesmos, assumimos a nossa culpa e responsabilidade e iniciamos um grande processo de restauração de nosso coração. Nessa fase, nós somos fortemente bombardeadas pelas acusações de Satanás e nos sentimos oprimidas por nossa própria consciência também. Somos tomadas pela vergonha e depois pela culpa e achamos que a nossa história não tem mais conserto. Tudo engano do inimigo. Somos atraídos pelo pecado por influência de Satanás apenas? Não, meu querido ou minha querida. Se você cometeu adultério, você foi atraído pelo que você desejou em seu coração sujo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, Satanás usa a podridão que já há em nosso coração e nos seduz. Caímos no erro, passamos a acreditar que não tem problema nenhum, que merecemos ser felizes. E seremos se seguirmos o nosso coração enganoso. E que nossa saída é encontrar uma outra pessoa que nos dê valor, que nos deseje, que nos faça sentir especiais de novo. Começamos a acreditar que nosso casamento não tem mais jeito. Afinal de contas, já tentamos de tudo e nada deu certo. Eu fui quase destruída pelo meu pecado. As forças do mal me atormentavam dia após dia. Eu sentia desejos de morte. A dor era tamanha que eu realmente achava que eu ia morrer. Então vamos fazer um pano de fundo aqui. Antes de nós cairmos, nós nos convencemos das seguintes mentiras: que temos o direito de ser felizes e recomeçar, que tem alguém, enfim, nos dando esse valor que sempre esperamos e merecemos, que o nosso casamento foi um erro, ou é erro persistir nesse relacionamento infeliz, que os nossos filhos nem vão sofrer com essa possível separação. Quem sabe ele vai achar até bom esse novo relacionamento, alguém mais legal, que faça coisas que ele vai gostar, já que o pai não fazia. Gente, olha, vocês podem ter certeza que passa tudo na nossa cabeça, que nós somos bonitas e novas. Temos que encontrar alguém que nos ame de verdade, que nos valorize, antes que seja tarde demais. Que nós seremos infelizes para sempre se nós não tomarmos uma atitude logo, que não há mais jeito para o nosso casamento e assim por diante. Agora, o que é que nós descobrimos depois? Nós sentimos na pele a dor de sermos usadas. Muitos homens se aproveitam da situação, da condição de uma mulher sozinha e carente, e depois que conseguem o que querem, nos abandonam como verdadeiras prostitutas. Eu conversei com um homem e ele me disse exatamente isso. Tem homens que estão à caça de mulheres separadas, porque são mulheres carentes, são mulheres experientes, e são mulheres que não vão cobrar nada de você. Então, eu caí no laço, assim, de alguns
que eu chamo hoje de abutres, né? Porque eram pessoas muito próximas. E eu digo que o diabo conhece tão bem a gente que ele não usou ninguém que passou na rua. Assim, eu não conheci ninguém novo. Todos os meus envolvimentos foram com pessoas próximas. Então, assim, não família, tá, gente? Mas era tipo colega de trabalho, eram pessoas da minha, entre aspas, confiança, que eu, inclusive alguns eu jamais esperei, né? Que pudesse ter um interesse, que não amizade por mim. E eles se revelaram todos depois, né? Quando eu me separei. E muitos, assim, próximos. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos, né? Eu sempre, desde criança, tinha amizade com homens. E meu esposo era muito tranquilo, então eu tinha amizades. E essas pessoas, elas me decepcionaram muito. Então, dentre esses relacionamentos, nós também causamos dores a outras pessoas, né? E muitas vezes nós nos envolvemos com homens que também são casados, ou mesmo solteiros, eles acabam pagando porque juntos estamos cometendo um pecado grave de adultério diante de Deus, né? E nós causamos dores semelhantes também ao nosso cônjuge, né? Comprovadamente, declaradamente, que a dor de quem sofre uma traição ou uma separação, ela é maior do que quem sofre uma perda, né? Um luto por alguém que morreu, que faleceu. E o que é que a gente também descobre depois? Nós perdemos nossa honra e confiança da nossa família. Perdemos a confiança do nosso cônjuge, né? Da família do lado dele. Uma outra coisa que também nós podemos gerar uma vida desse relacionamento de adultério, né? As mulheres, muitas mulheres carregam filhos, né? Do relacionamento, e para Deus nada é impossível, mas aos olhos humanos isso vai complicar uma restauração. E por tudo isso nós sentimos dores profundas. São assim as maiores dores que um ser humano pode suportar. E a volta para os caminhos do Senhor, ela é tão dolorosa como arrancar um pedaço do nosso corpo sem anestesia. E através dessa dor, nós vamos vivenciando o nosso processo de restauração. E o passo do reconhecimento é um encontro consigo mesma. É quando você vê seu reflexo como em um espelho. Vem à tona suas falhas, os seus pecados, sua sujeira e sua podridão. Esse despertar te leva ao passo 2.